Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Overthinking Club. E na semana passada eu fiz o podcast sem qualquer tipo de guião e vocês adoraram e adoraram que até deram um feedback extremamente bom e positivo. Eu fiquei mesmo genuinamente feliz porque a verdade é que quando nós estamos a gravar e não temos nenhum guião para nos conseguirmos guiar a nível dos pensamentos é bué fixe. Então o que é que eu decidi fazer? Olhem, vou fazer da mesma forma, vou fazer assim um podcast de novo sem guião. Porque acho que acaba por ficar muito mais natural, pelo menos foi o feedback que vocês me disseram, que acaba por ficar muito mais natural, acaba por não ficar tipo um tema que, lá está, eu consigo tipo, ir mais a fundo nos temas, porque acabo por não me estar a restringir a um guião, e pelo menos o feedback que vocês tiveram foi muito positivo, portanto fico genuinamente feliz que vocês tenham gostado. Portanto, bora lá mais a um episódio do Overthinking Club sem guião. E malta, peço já desde o começo do vídeo para vocês deixarem o vosso like, ok? Deixem o vosso like, é super importante para mim. E se vocês genuinamente gostam de estar a ouvir o podcast e gostam de estar aqui todas as semanas, um gosto não vos custa mesmo nada. E imaginem, eu tenho tipo 300 pessoas que ouvem o podcast todas as semanas e sinto que a nível de likes é muito pouquinho. Portanto, por favor, deixem o vosso like, a sério, é mesmo muito, muito importante para mim. E só vou começar a falar quando vocês derem like. Vou contar aqui 5 segundos. 2, 3, 4, 5. Deram like? Ok, top. Então, bora lá então começar aqui com o podcast. E qual é que é o tema desta semana? O tema desta semana é falar um bocadinho de o alemão. Porquê? Porque eu comecei a ter aulas de alemão. Já vos vou falar o porquê de aulas de alemão e etc, mas resumidamente, desde que acabei a universidade, a verdade é uma. Eu andava muito, mas muito parada a nível de aprendizagem. Tipo, eu não aprendia nada há imenso tempo. E isso estava a dar comigo em louca, porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa e eu não aprender nada há tanto tempo era super estranho para mim, porque eu literalmente não aprendia nada, imaginem. Obviamente aprendia coisas que, pronto, no dia-a-dia que se vai aprendendo e etc, tipo curiosidades e etc. Mas a verdade é que o meu nível de aprendizagem ficou parado desde que eu acabei a faculdade. Imagina, eu acabei a faculdade com 21 anos e eu tenho agora neste momento 24, portanto passaram-se 21, 22, 23, 24 anos, 3 anos. Meu Deus, tive que contar pelos dedos para fazer esta conta, ridículo. Tive que esperar, tive 3 anos sem estar a ter conhecimentos. A verdade é que, pronto, imaginem, eu cresci uma empresa, trabalhei e pronto, ou seja, basicamente eu não tive 3 anos só a coçar micose, não, eu estive a fazer coisas, mas a nível de conhecimento não estava a ter conhecimento nenhum. E, por exemplo, eu quando tinha a loja, uma coisa que eu queria começar a fazer era ter aulas, por exemplo, de atendimento ao público, cursos tipo mini cursos de marketing, ou seja, aquelas pequenas coisinhas que nos fossem dar algum crescimento, que por norma todas as empresas têm, que até oferecem aos colaboradores. Eu, por acaso, eu pensei genuinamente inscrever-me em uma escola assim. Mas a verdade é que, pronto, depois aconteceram as situações que aconteceram na loja, a loja começou a dar-me imensa dor de cabeça, começou a ser uma situação, uma coisa que já não me estava a dar prazer nenhum. Então eu pensei, olhem, não vou acabar por tirar curso nenhum, até porque eu acabei por fechar a loja, né? Vocês já sabem disso. Então, resumindo e concluindo, pronto, nível de estudos, a nível de marketing, etc., eu pensei assim, ok, vou tirar agora um curso de marketing e dou-me só um segundo que eu tenho mesmo que ligar o ar-condicionado porque aqui em casa está um calor descomunal. Imaginem, estava a pensar em tirar um curso de marketing, por exemplo. E eu pensei, ok, tirando um curso de marketing, aonde é que eu posso aplicar esse curso na minha vida em geral? Nos meus conteúdos. E a verdade é que imaginem, os cursos de marketing são muito de papel. Ou seja, até que ponto é que aquilo que nós aprendemos num curso de marketing é de facto aquilo que as pessoas consomem e que ligam? Entendem o que eu quero dizer? Obviamente que se existe um curso de marketing é porque de facto, tipo, as coisas acabam por funcionar, digamos assim, mas eu acredito que muito o marketing também vem um bocado daquilo de nós, sabem? Porque imaginem, eu até vos posso dizer, olha, façam isto, isto e isto, mas se, por exemplo, vocês não tiverem o entusiasmo a fazerem produção de conteúdo para as redes sociais, até que ponto é que isso vai funcionar? Sabem aquilo que eu quero dizer? Então eu pensei, imaginem, curso de marketing, não sei. E o Thomas estava a aprender então português, não em um curso, mas sim em casa, ou seja, ele tipo fazia as próprias aulas dele em casa e
Eu pensei assim, poça, ele está tão a pôr tanto effort a aprender a minha língua e tipo, eu sei dizer tipo 5 palavras em alemão, se tanto, e isso começou a mexer um bocado comigo no sentido em que eu pensei do género, poça, tipo, ele mete tanto effort na minha língua, não é? Porque a verdade é que uma pessoa estar a aprender a vossa língua é um grande significado. E eu não estou a fazer a mesma coisa por ele, sei lá, para mim era estranho, então eu pensei, olhem, vou começar a tirar um curso de alemão e achei super engraçado. O curso começou no dia 6 de julho e acabou no dia 24 de julho e eu tinha aulas todos os dias, 3 horas por dia de alemão, ok? 3 horas por dia de alemão, todos os fucking dias e imaginem, eu saí de lá a aprender imensa coisa e eu tirei o curso na Goethe Institute no Porto, mesmo no centrinho do Porto, mesmo, aquilo fica muito perto da Boa Vista e olhem, foi assim das melhores coisas que eu podia ter feito agora no verão, no meu tempo livre. Eu adorei aprender alemão e quando vos digo adorei mesmo, genuinamente aprender alemão. É uma língua super interessante, super engraçada e porque é que eu digo que é uma língua super engraçada? É o que eu digo sempre ao Thomas, que é... porque no outro dia nós estávamos a ter, entre aspas, uma discussão sobre os números, porque os números em alemão diz ao contrário. Ou seja, imaginem, nós em português, 24, por exemplo. 24 nós dizemos 20 e 4. 2 e 4, resumidamente. Em alemão não, vocês primeiro dizem o 4 e depois dizem o 2. Portanto, imaginem, 24 em alemão é 24. Ok? Ou seja, basicamente nós dizemos tipo os números ao contrário. E imaginem, em números até ao 100 é super tranquilo, imaginem, é só trocar. Mas depois... e uma coisa que eles fazem é escrever sempre tudo junto. Estão a entender o que eu quero dizer? Ou seja, nós escrevemos 20 e 4. Eles não, eles escrevem 24, tudo junto, ok? Ou seja, imaginem, só dizer 24 é tipo gigante. E imaginem, isto até ao 100... até o 99 é ok, mas imaginem, depois chega ao 100 e começa a ser tipo uma maçada, porque vocês dizem 100 e depois dizem tipo 4 e 20. Estão a entender o que eu quero dizer? Ou seja, é tipo tudo uma confusão. E pronto, imaginem, acho que é uma língua que é super desafiante e apesar dos números serem uma coisa que é super engraçada e super tipo funny, tipo, eles literalmente parece que fizeram os números bêbados de cerveja, é uma coisa que eu acho muito engraçada na língua alemã. É que eles juntam palavras para formar uma coisa. E, por exemplo, agora está-me a falhar como é que se diz esta palavra em alemão. Que merda! Que é ambulância, ok? Nós dizemos ambulância, nós temos um nome para a ambulância. Imaginem, criaram uma palavra para chamar uma ambulância. Os alemães não. Os alemães, basicamente, ambulância dizem... carro para doentes. Agora está-me a falhar a palavra. É krank... Olhem, não sei. Tipo, não sei mesmo. Está-me mesmo a falhar a palavra. Mas acho que é super engraçado. E eles, basicamente, juntam, tipo, palavras para formar uma palavra. E isso é super engraçado. E, por exemplo, a mesma coisa acontece com luvas. Luvas... É luvas? Ou meias? E eles, basicamente... está-me agora a falhar... Meias para as mãos, eu não sei, mas imaginem, agora está-me a dar uma branca, mas deixem-me só traduzir aqui como é que se diz ambulância. Krankwagen, é isso, Krankwagen. Ou seja, é uma língua que é super engraçada, tipo, Krank é doente e Wagen é o carro. Então, tipo, imaginem, é super engraçado. E a mesma coisa com enfermeira, tipo, acho que a enfermeira é tipo... tipo, doutora dos doentes, ou uma coisa assim de género, tipo, imaginem, acho que sim, agora, tipo, está-me a dar aqui uma branca, mas, estão a entender, imaginem, eu podia-vos dar, tipo, 30 exemplos ou mais, tipo, eles têm imensas palavras em que, literalmente, eles juntam as coisas e, por exemplo, coisas do dia, eles podem juntar, tipo, dia da semana com a altura, por exemplo, vamos supor, no fim de semana de manhã, e eles juntam, tipo, por exemplo, sábado de manhã, por exemplo, imagina, Samstagmorgen. Estão a entender? Ou seja, eles juntam tipo tudo e é bem engraçado, que a língua deles é super engraçada, é uma língua super desafiante. Obviamente que
E eu agora sinto que consigo entender algumas coisas, consigo apanhar aquelas pequenas coisinhas, mas imaginem, a partir do momento em que eles começam a falar super, hiper, mega rápido e com accent, porque imaginem, o Thomas é da Áustria, portanto ele fala alemão da Áustria, e fala com um accent que é um bocado diferente do alemão tradicional, então torna-se um bocado complicado, mas a verdade é que eu adoro desafios, e o que é a vida se nós não tivermos também desafios? Portanto, apesar de ser uma língua que seja desafiante, é uma língua que acho que me vai dar muito prazer no futuro, e Deus queira que eu daqui a um ano venha-vos dar um upgrade e que até faça um vídeo inteiro a falar alemão. E por acaso eu queria fazer um vídeo para o TikTok a falar alemão, as coisinhas assim pequenas que eu aprendi, e se calhar até posso falar aqui um bocadinho no podcast. Sei lá, tenho um bocado de vergonha, não sei, é estranho, é a mesma coisa que agora começar a falar em inglês, sei lá, é estranho. Mas pronto, imaginem, eu estou a falar daquilo que ando a aprender, também posso praticar um bocado com vocês, portanto, eu vou-vos dizer, aqui umas coisas assim muito pequeninas, que não, que imaginem, qualquer pessoa, se aprender alemão muito rapidamente consegue falar, que é: Ich bin Jessica, ich komme aus Portugal, ich wohne in Porto, agora está-me a falhar, ich mache Pilates gern, ich mache joga nicht so gern. Pronto, imaginem, são coisas assim super básicas. Também sei dizer a idade, obviamente. Imaginem, sei dizer muitas mais coisas, mas agora estou com um bocado de pressão do vídeo. Ich habe 24 Gehalt e ich lerne Deutsch. Ich spreche Português, English und Spanish. Portanto, imaginem, sei dizer algumas coisas mais, mas também não me sinto assim 100% confiante. Ainda tenho um bocado de vergonha em falar, e a verdade é que eu tenho que começar a praticar urgentemente, porque imaginem, eu acabei o curso na sexta-feira passada e, língua é uma coisa que vocês têm que partilhar, porque senão, caso contrário, vão se esquecer. E apesar de o Thomas ser alemão e poder falar comigo em alemão, imaginem, eu ainda tenho que continuar a aprender imenso. Uma coisa que eu senti imensa dificuldade, já acabei o curso, portanto eu já vos posso dizer que nota é que eu tive, portanto acabei o curso com excelente, fiquei super, super feliz. E uma coisa que eu tive imensas dificuldades, que é o que a maior parte das pessoas têm dificuldades, é no die, der, das, que são os artigos pessoais, é assim que se diz, que é o feminino e o masculino e o neutro, porque eles têm feminino, masculino e neutro. Então, isso era uma das coisas que eu tive mais dificuldades, e para além de ter muita dificuldade nisso, também tive boa dificuldade, nos pronomes, pronomes possessivos, que é o eu, o meu, o teu, o nosso, o deles. Pronto, tive também boa dificuldade nisso. É uma coisa que também, vou-vos ser sincera, não estudei muito, então a minha nota no segundo teste não foi boa, mas podia ter sido muito melhor. Tive bom menos, não estou em erro, porque as notas dele são ao contrário, 1 é a melhor nota, ok, e 5 é a pior, portanto eu tive 2 menos, que eu acredito que sejam um bom menos. E pronto, e basicamente o meu mês de julho foi passado assim. No mês de julho, literalmente, eu acordava, fazia as minhas coisas que eu tinha a fazer no meu dia-a-dia, e por volta das 5 da tarde saía de casa, e às 6 tinha que estar na escola, tinha as aulas, às 9h30 voltava para casa, jantava, e depois outra vez a mesma coisa durante o mês inteiro. Aliás, o mês inteiro de julho passou assim, a correr, literalmente. E pronto, eu agora, mês de agosto, vou aproveitar para relaxar um bocadinho, vou também aproveitar para aperfeiçoar aquilo que eu aprendi no curso de A1, porque eu quero obviamente continuar, quero ir fazer o A1-2, e eu adorava fazer o curso de A1-2 em um país que falasse a língua alemã, porque acho que ia ser bué fixe, porque imaginem, eu quando estava na faculdade, eu já partilhei isto com vocês, eu adorava ter feito Erasmus, mas para além de eu estar a fazer faculdade, uma faculdade privada e já ser extremamente cara, pronto, imaginem, eu acho que não se proporcionou fazer Erasmus. A verdade é essa, é que nenhuma pessoa, dos meus colegas que eu me dava, tinha interesse sequer em fazer Erasmus, portanto foi uma coisa que também foi descartada logo desde o começo, e eu agora poder ter a possibilidade de aprender uma nova língua num país estrangeiro, e graças a Deus tenho possibilidades para o fazer, era uma coisa que eu super queria fazer. Agora, quando se vai realizar, não sabemos, mas Deus quer é que seja num futuro assim muito próprio. Deus quer que seja num futuro assim bastante próximo.
E o que é que eu tenho mais coisas para partilhar com vocês e que eu tenho feito? Olha, tenho ido à praia, imenso à praia, tenho aproveitado imenso o facto de estar a trabalhar full time como criação de conteúdos porque tenho imensa liberdade de horário e eu adoro isso. E o que é que eu tenho feito mais? Sei lá, que vida secante, não é? Digo já, o que é que tens feito? Olha, tenho ido à praia, ok, desempregada, que top para ti. Não, obviamente também tenho trabalhado, tenho feito imensa coisa, tipo criação de conteúdos, vídeos e etc. Tenho tentado postar todos os fucking dias stories e tipo TikToks e Reels e etc. Mas agora, tipo, está-me a dar uma branca, o que é que eu vou-vos falar mais com vocês? Está-me a dar uma branca. Eu tenho que continuar, não é? Decidi fazer o vídeo sem guião, então eu vou continuar a fazer o vídeo assim. É assim, eu posso falar sobre um tema, mas eu quando falar sobre este tema já vai estar um bocado distante, que é a situação que aconteceu com o Cláudio Ramos e com aquela rapariga que faz os vídeos a dizer conversas com a gorda. Eu tenho uma opinião muito vincada acerca deste assunto. Obviamente que toda a gente sabe que a obesidade é de facto uma doença, mas a partir do momento em que nós convidamos alguém para fazer uma entrevista e destratamos essa pessoa, isso diz muito sobre aquilo que nós somos. E eu sinto muito que todas as inseguranças que ele tentou projetar na rapariga, que agora tenho imensa pena de não saber o nome dela. Ela segue-me no TikTok, eu sigo ela, mas eu sou péssima com nomes, literalmente péssima com nomes, então pronto, não sei também o nome dela, mas a verdade é que todas as inseguranças que ele tentou projetar nela demonstram mais sobre ele do que qualquer outra coisa sobre ela, tipo, literalmente. E a partir do momento em que ele a convidou e decidiu destratá-la, oh malta, isto é mesmo sem noções. E por muito que a obesidade seja uma doença, por muito que ele queira mencionar isso no programa, mas tipo, imaginem, existem formas de fazer as perguntas e eu acho que a forma como ele perguntou as coisas foi uma forma tão rude e tão parva que é literalmente, ele virou-se para ela e diz-lhe assim: gostas de ser gorda? Gostas do corpo que tens? Imaginem, existem formas de se perguntarem as coisas, mesmo que ele até perguntasse do género: olha, havia alguma coisa que mudarias no teu corpo? Gostarias de, num futuro, sei lá, perder alguns quilos? É uma coisa que priorizas? É uma coisa que está nos teus objetivos próximos? Ou simplesmente gostas de estar assim neste corpo e não te importas minimamente com nada sobre isso? Mesmo esta forma desta pergunta, eu já sinto que estou a ser rude com uma pessoa, ok? Já sinto que estou a ser extremamente rude. Imaginem perguntar direto, é que eu sinto mesmo que ele queria ofendê-la, sabem? Eu sinto mesmo que todas as perguntas que ele fez com ela não foram perguntas sem maldade, sabem? Eu acho que todas as perguntas que ele fez foram mesmo perguntas assim brutas, e eu fico mesmo genuinamente fico mesmo triste por nenhuma outra pessoa ter intervido nessa situação. É intervido que se diz? Intervido? Eu acho que sim. Intervido nesta situação, porque eu acho que ele estava a dar entrevista também com a Cristina Ferreira, e para mim a Cristina Ferreira não ter dito nada, até mesmo a própria entrevistada estava numa situação tão chata, numa posição tão chata, que é, eu já sei que ela está a falar sobre um tema extremamente sensível, que é a obesidade, e que de certeza absoluta que é uma coisa que ela está a tentar normalizar o máximo possível, por isso é que ela tem aquela cena de conversas com a gorda, e é um título assim, bastante forte no meu ponto de vista, mas eu sei qual é que é o objetivo dela. O objetivo dela é mesmo chocar as pessoas com um título tão forte, para as pessoas também não a atacarem, de certa forma, porque a verdade é que quando nós mesmos falamos sobre as nossas inseguranças, de uma forma funny, tipo, já tiramos o poder às outras pessoas para nos atacarem em relação a isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre tive pouco peito, ok? Sempre tive, imaginem, não tenho muito peito e sei apontar isso em mim, imaginem, é um facto, eu tenho um espelho em casa e sei dizer isso. E a verdade é que quando eu era adolescente, obviamente quando os rapazes começam a sair de pito para galo, digamos assim, os rapazes começam a reparar no corpo das raparigas, e obviamente eu ia para a piscina com os meus amigos, eu ia à praia com os meus amigos, e imaginem,
estamos num grupo de 5 raparigas e toda a gente ter peito e eu ser a única que não tenho, nós temos que nos proteger de certa forma. E a verdade é que os rapazes tentavam fazer piadas sobre isso, mas o facto de eu brincar por cima fazia com que eles já não quisessem brincar mais sobre isso. Imaginem, tinha imensos amigos que diziam: Jecas, não sei o que, aí, falta-te alguma coisa aí, esqueceste em casa. E dizia: pá, por acaso esqueci, mas não pus. Opá, acontece de vez em quando, não é? Também te esqueceste da posta garrafa de água em casa. Tu entendes o que eu quero dizer? Ou seja, basicamente eu tentava brincar sempre com a situação e levar mesmo na boa, e às vezes até eu mesma que comentava isso, sei lá. Imaginem, estávamos ali num grupo de amigos e eu dizia tipo: eu também, olha, também sou como vocês, desprovida disto. Tu entendes o que eu quero dizer? Ou seja, a partir do momento em que nós mesmos brincamos com a situação, nós fazemos com que as pessoas já não tenham poder sobre isso para gozar, porque as pessoas vão pensar: eu vou gozar com isto, mas ela não leva a mal. Sabem o que é que eu quero dizer? É que isto é mesmo real e que é uma situação que acontece imenso, eu reparo-me imenso nisso. E eu, quando gozo comigo mesma, as pessoas param de gozar com essas inseguranças minhas e... por acaso, ainda há pouco tempo comentei isto com o Thomas, que era, eu quando era mais nova, eu era super magricela, e quando vos digo super magricela, eu era mesmo magricela, e eu tinha imensos amigos meus que diziam: mais uma perna e parecias um garfo. Tipo, imagina, eu tinha pernas mesmo muito, muito magrinhas. Houve uma vez que até uma mãe de um amigo meu disse assim: tens pernas até ao cu. E tipo, imaginem, eu era mesmo novinha, eu tinha tipo aqui 13, 14 anos, tipo, eu era uma baby. Então imaginem, eu nunca tive inseguranças com o meu corpo porque eu própria brincava com o meu corpo, sabem o que eu quero dizer? Mas imaginem, still, até que ponto é que está o direito de comentarem às pessoas sobre os vossos corpos? Eu, por exemplo, é isto, e porquê é que este tema tipo, incomoda-me um bocadinho? Porque a verdade é que eu nunca fui gorda, ok? Mas eu já fui muito magra. E não era muito magra por problemas de saúde, por anorexia, ou por depressões, ou aquilo que quer que seja. Imaginem, eu sempre fui magra porque era o meu corpo. E eu sempre tive uma alimentação normal, ou seja, não passava fome. E eu comia normalmente, tipo como uma rapariga normal. E eu entendo perfeitamente quando uma rapariga sofre de obesidade e lhe dizem: é só cortar na alimentação. Porque é a mesma coisa que me diziam a mim, que é só comer mais. Imaginem, não é assim que funciona. Tipo, vocês não podem comer mais ou comer menos. Imaginem, existe um processo todo por detrás. Imaginem, existem um corpo, existem doenças também acerca sobre isso. Imaginem, aquela doença da hipotireoidismo é uma coisa que é real, é uma coisa que existe, e há pessoas que são obesas porque têm hipotireoidismo. Eu acho que hipotireoidismo, eu não sei se é assim que se diz, mas é por serem gordas, e depois tem uma que é para serem magras. E eu, graças a Deus, não tenho nenhuma dessas duas. Hoje em dia já tenho um corpo saudável, no sentido em que não sou magra demais, nem gorda, digamos assim, mas eu também pratico exercício físico, também tenho de ter um bocado mais cuidado com a minha alimentação. A verdade é que eu comecei a praticar exercício físico para aí desde os meus 16 anos, nunca fui aquela louca que levava assim um ginásio super a sério e ia ao ginásio todos os dias da semana, e quando digo ginásio digo treinos mesmo, também por exemplo eu também joguei voleibol e etc. Nunca fui essa tipo maluca por desporto, mas a verdade é que sempre tentei ser saudável, até porque lá está, eu quero ter um corpo saudável, e aquilo que eu mais penso acerca do meu corpo nem é como o meu corpo se parece. O que mais me preocupa acerca do meu corpo é como é que o meu corpo vai lidar comigo quando eu for mais velha. Por isso é que eu faço exercício físico, porque eu penso: eu quando for mais velha, quando eu tiver a idade dos meus avós, eu quero me poder mexer, eu quero me poder ir ao supermercado, eu quero poder subir escadas, eu quero poder tipo ser ativa, ok? E por isso é que eu me preocupo com o meu corpo, por causa disso mesmo, porque eu tenho bué problemas respiratórios e muitas vezes eu estou a fazer exercício físico e abafo com mesmo pouco. E isso preocupa-me mesmo 100%, e por isso é que eu também quero mexer o meu corpo e quero ser uma pessoa extremamente saudável por causa disso. Obviamente que a aparência conta, quer queremos, quer não, toda a gente gosta de ter um corpo bonito, não vamos aqui com hipocrisias que, tipo, as pessoas não gostam de ter corpos bonitos. Não, toda a gente gosta de ter um corpo bonito. E também, obviamente, eu também treino um bocado por a minha aparência, mas acima de tudo, aquilo que eu por acaso treino mais é mesmo porque eu penso tipo: oh meu Deus, eu quando for velhinha eu tenho que me mexer, porque eu tenho, por exemplo, o meu exemplo da minha avó, que a minha avó é cadeirante e também tem andarilho, ou seja, ela não é cadeirante a 100%, ok? Ela consegue se mexer,
Mas eu sinto que foi por ela não fazer desporto durante anos da vida dela, a minha avó nunca foi uma pessoa desportiva, agora literalmente precisa de alguém para ajudar-lhe a fazer as coisas. E é isso mesmo que eu não quero passar. E quando nós vemos uma situação assim muito próxima de nós percebemos aquilo que nós temos que fazer para contradizer o que as outras pessoas estão a passar. E obviamente a minha avó não teve uma situação de vida fácil, a minha avó sempre teve imensas doenças durante a vida inteira dela. Aquela mulher passou por tanto, mas tanto a nível de doenças. E por eu também ter um bocado este histórico familiar, eu também quero prevenir este histórico familiar. E por isso é que eu também ligo um bocado a fazer exercício físico, etc. Apesar de não ser uma doente por exercício físico. E, eu não sei se vocês repararam, mas temos aqui um menino novo. Vocês repararam? Para quem está a ver com o vídeo, porque eu sei que há muita gente também ouve no Spotify. E eu agora comprei um candeeiro novo e fiz vídeo também para o Instagram e para o TikTok. Comprei um candeeiro novo porque aquele candeeiro já estava a dar as últimas, aquele candeeiro estava sempre a bater-me na cabeça, aquele candeeiro estava tipo literalmente completamente destruído e pronto, agora finalmente temos aqui um novo menino que segura, que eu posso tocar e que não cai. E pronto, comprei no IKEA, tinha um vale de desconto para utilizá-lo lá e pensei assim, ok, das duas ou utilizo o vale do IKEA ou então, tipo, literalmente vou ter que gastar dinheiro. E tipo, imagina, já que tenho o vale, vou comprar lá. Obviamente que tínhamos muitas mais outras opções em muitas mais outras lojas, mas eu pensei, opa, tenho um vale lá, é que era um vale bué da grande, era tipo de 80 e tal euros. Eu pensei, não, vou comprar lá, que se lixe, não vou estar a dar grind, estar a gastar dinheiro em outro sítio, porque tipo, eu tenho que gastar este vale, então vou gastar. E pronto, olhem, comprei, ele é assim em dourado e depois tem esta coisinha assim em branco, é mesmo fofo, são duas peças separadas. Eu acho que ele custou tipo 40 e tal ou 30 e tal euros, mas ficou super giro, eu adorei vê-lo. E pronto, a lâmpada é aquela que eu já tinha, por isso a lâmpada também não mudou muito, por isso se vocês repararem uma diferença, também é uma diferença assim muito mínima. E pronto, acho que não tenho assim mais nada a mencionar-vos. Tipo, sei lá, não, é por isso que eu não gosto de fazer podcast sem guião, sabem? Porque eu fico bem tempo e odeio quando as pessoas dizem mas a verdade é que também eu gosto de fazer o podcast sem guião porque ajuda-me na minha criatividade, sabem? Quando eu estou a fazer o podcast sem guião, eu tenho que pensar para dizer e tenho que puxar pelo meu cérebro para ser criativo, enquanto que quando estou a fazer o podcast com guião, a verdade é que eu não tenho um guião em que estou aqui a ler um teleprom a dizer, então no podcast de hoje vamos falar sobre... Era top, não era? Eu adorava isso, mas era super robótico e não é esse o objetivo de um podcast. E... falar sobre o alemão. Imaginem, se vocês tiverem filmes ou séries ou conteúdo que vocês acham que é friendly para A1, digam-me, porque eu, por acaso, a Goethe Instituto, que foi a escola então onde eu tirei o curso, o instituto onde eu tirei o curso, eles têm no site deles, e eu ainda não vi, mas eu queria ver se começava a ouvir um podcast que fosse tipo A1 friendly, ou então tipo começar a ver filmes ou séries que sejam friendly, porque a verdade é que nós temos que treinar, e depois eu gostava de um dia falarmos um bocado também de uma aplicação que eu utilizo para aprender e eu tenho pena de não saber desta aplicação na altura que estava na faculdade, porque esta aplicação é super top, ela chama-se Anki, no computador é grátis, no telemóvel é paga, custa 30 euros no telemóvel e eu sou mão de vaca, então só utilizo no computador. Basicamente é uma aplicação, até vos posso mostrar aqui mesmo rapidamente, já que estou aqui com o computador à beira. Pronto, basicamente isto aqui, tipo, vocês colocam, tipo, a vossa matéria que vocês dão nas aulas, ok? E depois, por exemplo, imaginem, vocês clicam, tipo, isto está dividido por subcapítulos, né? E, por exemplo, imaginem, vocês clicam em estudar agora e por exemplo, isto aqui diz-vos, tipo, caneta, por exemplo, e vocês têm que dizer como é que se diz caneta em alemão. E eu agora está-me a dar uma branca, portanto eu não sei. Der Stift. E tipo, ele fala, isto são vocês que programam tudo, isto é uma aplicação que é um bocado... como é que se diz? Tipo, não é... É tipo um bocado vintage, digamos assim. Vocês é que têm que dar upload daquilo que vocês querem aprender e aprendem. E a cena é que isto é super útil, porque imaginem, Der Stift, vocês veem, acertaram ou não acertaram. Eu, por exemplo, errei porque a verdade é que eu não sabia. Pronto, errei. Prontos, Sport Club Tennis. Eu nem sei porque é que isto aparece aqui. Ok, isto nem sequer faz sentido. Basicamente, imagina, isto é para dizer os dias da semana e as horas, mas isto nem sequer faz sentido. Pensava para dizer os desportos, mas basicamente tipo... Dienstag und Donnerstag. Estão a ver? Mittwoch,
20 bis 21 Pronto, eles basicamente estão a dizer os dias da semana. Agora vão dizer Dienstag, provavelmente. Montag. Montag. Por isso é que eu estou a dizer, isto não faz muito sentido o que está a acontecer agora neste momento. Mas tipo, esta aplicação é super top para aprender línguas e para aprender aquilo que vocês quiserem. Eu só utilizo mesmo para aprender línguas porque é verdade, é isso que eu estou a utilizar. Mas a aplicação chama-se Anki e é super top. A única coisa que não é top é que vocês têm que programar tudo para conseguir, mas isso pedem ao ChatGPT e o ChatGPT faz-vos a prompt na mesma. E pronto, malta, olhem, foi um prazer estar com vocês mais esta semana. Não se esqueçam, por favor, de deixar então o vosso like e o vosso comentário se assim vocês o quiserem fazer. E olhem, um beijinho e vejo-vos na próxima semana. Tchau!